Esta cidade tem uma paisagem singular. Vista do alto, São Paulo se parece com um gigantesco monumento de concreto. Há um escritor que diz que São Paulo é uma imensa escultura animada que há mais de 4 séculos vem sendo construída. É verdade. Essa paisagem foi quase totalmente construída pelo homem. Para enxergar um verde nesse cinza absoluto, é preciso apertar os olhos e ter boa vontade. Como é a paisagem onde você vive? Tem muito verde? Tem indústrias? Tem um rio? Talvez ela seja diferente dessa que você acabou de ver. Só de olhar, a gente percebe que os espaços do planeta se apresentam de maneira diferenciada. Há diferentes paisagens naturais, diferentes paisagens modificadas pelo homem e diferentes paisagens construídas pelo homem. Mas por que as paisagens são tão diferentes umas das outras? Por que os espaços se apresentam tão diferentes entre si? A natureza constitui o meio no qual o homem atua. Para explicar por que uma determinada área se apresenta dessa ou daquela maneira, é preciso analisá-la levando em consideração as suas características naturais e também as características da organização social e econômica dos grupos que nela vivem. É isso que a gente vai ver agora. A natureza é mesmo uma mãe generosa. Ela traz em seu corpo tudo que o homem precisa para sobreviver. Das terras e das águas do planeta, o homem extrai alimentos e matérias-primas para a fabricação de uma infinidade de coisas, como tecido, papel, borracha. Mas os recursos naturais que garantem a sobrevivência do homem não estão distribuídos nos espaços do planeta de maneira homogênea. Por exemplo, o solo desta região onde eu estou é coberto por uma vegetação rasteira. Parece que colocaram aqui um imenso tapete verde. O solo da região norte do Brasil é quase totalmente coberto por uma exuberante floresta, a floresta amazônica. Há regiões ainda em que o solo fica quase sempre coberto por uma camada de neve. Há uma diferença na qualidade dos recursos naturais existentes no espaço do planeta. Mas existe também uma diferença na quantidade dos recursos existentes. Por exemplo, tanto o Brasil quanto a Arábia Saudita possuem petróleo em seus subsolos. No entanto, na Arábia Saudita, há petróleo em muito maior quantidade do que no Brasil. De acordo com a qualidade e com a quantidade dos recursos naturais existentes em uma área, o homem implanta ali atividades econômicas específicas. Essa região, por exemplo, não é adequada à criação de gado por estar sujeita a constantes inundações. Um solo alagadiço como este também pode dificultar a produção de algumas culturas. Não o arroz, que é a principal riqueza dessa região. A natureza condiciona a implantação das atividades humanas. A produtividade do trabalho humano também depende muito da maneira como os recursos naturais se apresentam. A extração de minérios, por exemplo, requer muito menos esforço físico e recursos técnicos quando os minérios se encontram em grande quantidade na superfície. Isso não é o que acontece em Nova Lima, em Minas Gerais. Lá, os minérios se encontram em minas de grande profundidade, sendo necessário recursos técnicos sofisticados para a sua extração. Sem técnicas e equipamentos especiais, seria impossível extrair dali alguma coisa. Além de condicionar a implantação das atividades humanas, a natureza condiciona também a forma como os recursos naturais são explorados. Com
Nesses exemplos, nós vimos que a natureza influencia a maneira como os homens ocupam e organizam os espaços geográficos. Mas é só a natureza que exerce influência sobre a atividade humana? A partir dos anos 50, com a construção de Brasília, a área que compõe hoje o Distrito Federal foi profundamente modificada. Foram construídas estradas para ligar a capital a São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e Fortaleza, entre outras. Muita gente se mudou para lá. Várias cidades surgiram. Em 1980, mais de 1 milhão de pessoas viviam nesta área. Deu-se um novo tipo de organização e ocupação do espaço. A paisagem da região se transformou. Todas essas mudanças foram consequências da decisão política de transferir a capital do Brasil do litoral para o interior do país. Preste atenção agora nesse outro exemplo. Na região sudeste do Brasil está localizado o maior parque industrial da América Latina. A decisão de ampliar a produção de geração de energia hidroelétrica para garantir o funcionamento e a expansão deste grande parque industrial resultou no empreendimento de Itaipu. A construção de Itaipu alterou muito a paisagem da área do ponto de vista físico, ecológico, humano e econômico. Áreas agrícolas e de criação, fazendas e povoados foram inundados. As populações locais mudaram-se. Em seu lugar, milhares de operários se concentraram nos canteiros de obra. Aqui também deu-se um novo tipo de ocupação e organização do espaço. Todas essas mudanças foram consequências da decisão econômica e política de se construir uma usina do porte de Itaipu naquela região. Estes dois exemplos mostram como os interesses econômicos e políticos das sociedades industriais que predominam em grande parte do nosso planeta orientam e definem a ocupação e a organização dos espaços geográficos. As maneiras de explorar a natureza e os recursos técnicos utilizados nessa exploração são diferentes nas várias sociedades industriais. Ou seja, existem diferenças nos graus de desenvolvimento tecnológico entre elas. Veja esses exemplos. Israel desenvolveu tecnologias de irrigação e de correção de solos, tornando férteis e produtivas áreas desérticas que já foram consideradas inviáveis para a agricultura. Isso poderia acontecer também com o sertão nordestino. Ao contrário do que muitos pensam, o solo daquela área é extremamente fértil. Com técnicas de irrigação, ele poderia tornar-se produtivo. O espaço geográfico é ocupado e organizado de diferentes formas, de acordo com a tecnologia de que cada uma dispõe. Todo mundo sabe que as sociedades são formadas por diferentes grupos sociais. A maneira como cada grupo é afetado pelas condições naturais do ambiente também é diferente. As pessoas que vivem nesta favela, por exemplo, no verão, época das chuvas, elas correm grande risco, porque seus barracos, construídos com materiais inadequados, não suportam grandes tempestades e podem desabar a qualquer momento. Isso já não acontece com as pessoas que vivem aqui. Passa o verão, passa o inverno e elas não são afetadas de forma alguma. As diferentes formas dos homens se organizarem em sociedade influem na maneira como o espaço geográfico é ocupado e organizado. Como você viu, não só a natureza, mas também as diferentes formas de organização dos homens em sociedade explicam em conjunto a maneira como o espaço geográfico está ocupado e organizado. No próximo programa, nós vamos falar sobre as necessidades dos homens. Até lá! Rede Globo Rio, 6 horas e 58 minutos. Assista agora Bom Dia Brasil.